Olá, guerreiros. Eu sou Ed Almeida e esse é o canal Vamos Falar de Segurança. Primeiramente, agradecer a todos vocês que vêm participando aí atentamente dos nossos conteúdos, aqueles que estão sempre comentando aí, sempre fazendo alguma contribuição boa para o nosso canal, como o Rafael, o Júnior Farias, o Paulo Sérgio, o André, toda a turma aí que sempre vem aí nos prestigiando. O Fábio Oliveira, que faz propaganda da gente aí sempre. Muito obrigado, Fábio. E essa semana eu quero falar para você de um assunto que é de extrema importância para a nossa vida, não só profissional, como na nossa vida pessoal. Seja nas empresas, dentro de nossas casas, seja até nos relacionamentos, seja até nas investigações policiais e coisas mais interessantes, que é o grande problema que existe hoje no mundo, no mundo atual, no mundo contemporâneo, no mundo medieval, em toda a história da humanidade, que sempre foi a comunicação. Então a comunicação é um item importantíssimo. Então você vai conhecer um pouco mais sobre isso. Sem mais delongas, roda a vinheta. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações aí. Para toda segunda-feira você ficar inteirado dos nossos assuntos. E hoje, falando aí de comunicação, que é um assunto importantíssimo, né? Desde os tempos da caverna aí, a gente batalha com a comunicação. Desde sinais de fumaça e atualmente com as redes sociais em alta, né? Com a internet. Mas essa comunicação já passou por muitas modificações e é essencial que o homem de segurança saiba se comunicar e saiba também os segredos, né, que estão escondidos na linguagem corporal, né? Ele saiba se comunicar também na linguagem escrita, faça uma boa correspondência para que apresente seus resultados. Você que é gestor da sua empresa, né? Na hora de escrever uma carta para um cliente, na hora de escrever uma ocorrência, você que é vigilante que está ali no posto, tem um livro de ocorrência para escrever, você que é vigilante que está atento ali aos controles de acesso da empresa, existe uma linguagem de comunicação muito importante, que é a linguagem corporal, né? Às vezes a pessoa se dirige a você e hoje eu vou te ensinar alguns segredos para você entender essas linguagens. Você também que é homem de segurança, tem os princípios ali da observação e descrição, né? Nos momentos de mais aflição ali, você está atento aos detalhes para posteriormente você esclarecer às autoridades tudo o que aconteceu e todos os detalhes do cenário ali composto, né? Mas, para quebrar um pouco aí o gelo, eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno vídeo de uma tentativa de linguagem corporal, né? Entre elementos altamente treinados. Então dá só uma olhada nesse vídeo.
Então, por que a comunicação é algo importante para o homem de segurança? Porque somos nós responsáveis pela segurança de qualquer empresa, de qualquer local, que vamos ditar as normas, passar para as pessoas as regras e procedimentos. E o ser humano tem uma tendência muito forte a resistir, a criar paradigmas, a criar resistências a regras, que são impostas a ele. Então a arte de impor essas regras de maneira firme, com educação e com energia, mas entendendo que você tem que conquistar aquela pessoa para que ela atenda aquela regra, é importantíssimo. E a comunicação é a chave para isso. Então, primeiramente, os 3 passos essenciais que todos devem ter em mente, Você, para ter uma boa comunicação, para que a pessoa te entenda, para que você entenda a pessoa e para que você passe a sua mensagem, de forma entendível, você tem que, na primeira oportunidade, você tem que pensar em ouvir. Ouvir é essencial. É por isso que a boca fica depois do cérebro. Então, você tem que primeiro ouvir, pensar no que vai falar, para depois você expor as suas ideias, expor o seu pensamento ali para aquela pessoa. Principalmente porque no final dessa comunicação, o objetivo é que essa pessoa saia de lá entendendo o que você falou, entendendo a proposta que você quis expor para ela. Então, você tem que pensar antes de falar. E dê mais ouvidos, dê às pessoas o que você gostaria de receber delas, que é a atenção. Às vezes a gente vai falar com as pessoas e a gente se baseia por nós mesmos. Mas nós não somos os receptores da mensagem, são eles. Então você tem que adequar a sua linguagem àquela pessoa que você vai falar. Então isso é importantíssimo para um homem de segurança. Se eu sou um homem de segurança e vou me portar ao diretor da empresa, a minha postura é uma. Se eu sou um homem de segurança e estou lá no estacionamento, vendo aquele cara com aquele boné pro lado, aquela bermudinha, aquele tênis, meio que você achar que a atitude dele foi meio suspeita, você não vai chegar para a mesma linguagem que você falou com o diretor, Você vai ter que nivelar a sua linguagem ao nível do receptor. Não é julgando nem pré-julgando, mas é uma ferramenta técnica que você vai usar. Então você não pode chegar para o diretor, e aí meu brother, posso te ajudar? Mas para esse rapaz você com certeza vai poder. Ele vai se sentir até mais receptivo, mais ambientado em poder expor o que ele está fazendo ali para você. De repente não é nada e ele vai te explicar. Não, brother, eu estou aqui esperando uma pessoa, aquela coisa toda. Isso é você adequar a sua linguagem às situações. Não significa que você tem que se entregar aí a gírias, as coisas que vão sair ali do seu limite. Você tem que estabelecer um limite ali entre a sua comunicação e as suas atitudes. Então eu sei que é um equilíbrio ali difícil de se conseguir, mas com o tempo, com o treinamento mental, com o treinamento daquela elaboração de cenários que a gente sempre fala aqui, você vai conseguir com certeza. Adapte a sua linguagem ao receptor, que isso é interessante, e o segundo item é você ter objetividade. A objetividade, você tem que ser o mais claro, o mais preciso possível. Quando você vai fazer uma comunicação com uma pessoa, você tem que procurar ser muito claro, usar uma estratégia muito boa para que ela saia de lá entendendo. Então não adianta linguagens complexas, linguagens técnicas demais, muita complicação, e nem ser um cara prolixo. Olha a linguagem técnica aí. Eu lembro uma vez, em um episódio, eu trabalhava com uma pessoa que ela era uma pessoa prolixa. O que é ser uma pessoa prolixa? Ele me perguntou exatamente isso um dia, Então eu pensei, não, ele não sabe o que é, então eu vou ter que arranjar uma forma de explicar que ele entenda. E a forma que eu achei foi dizer, olha, chefe, me chamaram de prolixo, mas o que é prolixo? Tá bom, vou te explicar. Você chega para mim para dizer que o gato morreu. Aí você vai me explicar, meu chefe, o gato se acordou às 3h30 da madrugada, se espreguiçou no ângulo de 45 graus, fez uso da sua ração diária, que ele faz sempre rotineiramente, e subiu no muro dando um salto de mais ou menos 3,5 metros. Nesse salto ele acabou errando o cálculo e veio a cair sobre o solo e veio a óbito. Fala que o gato morreu, meu filho. Entendeu agora o que é prolixo? Ele, entendi. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que tratar no dia a dia, conquistar as pessoas e adaptar a nossa linguagem à receptividade para que aquela pessoa saia dali entendendo o seu objetivo.
Outra coisa é a empatia, né? O que é empatia? É você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, quando eu me coloco no lugar do receptor, eu vou saber a melhor estratégia que eu vou usar para que a minha comunicação atinja ele, seja ele quem for. Dizem que a comunicação é uma arte. É uma arte realmente, porque todos os dias você vai lidar com perfis diferentes de pessoas, né? Você vai lidar com autoridades policiais que vão chegar lá, advogados, mandado de busca e apreensão, né? Pessoas querendo informações, pessoas suspeitas avaliando o local para ver qual é o nível de segurança daquele ambiente, enfim. Então a sua comunicação tem que estar sempre em dia, né? Você tem que estar bem preparado para saber corresponder com essas expectativas. E a comunicação, segundo estudos, o que você acha que ela é mais palavras, tom de voz ou gestos? Ou seria um conjunto disso tudo, né? Então, vamos avaliar que eu chego para você e digo, você faz alguma coisa e eu chego para você e olho para você e digo, olha, só podia ser você. Se eu falo dessa forma, a receptividade sua, né, é muito boa, né? Você vai ver que eu falei e você está ali de braços abertos, né? Recebeu um elogio. Então a frase que eu falei foi só podia ser você. Só poderia ser você, no português mais refinado. Mas se eu falar para você, só podia ser você. Observe, eu falei a mesma frase, as mesmas palavras, mas o que foi que mudou nessa frase? Totalmente o contexto, né? Então, segundo os estudiosos, 7% da nossa comunicação são as palavras, né? 38% é a tonalidade de voz, é a maneira de você entonar a voz para falar. E 55% são gestos. A partir do momento que você gesticula, né, que você interage junto com a sua tonalidade de voz, você vai estabelecer uma comunicação de forma diferente. Eu posso falar a mesma frase e posso falar em contextos totalmente diferentes. Então comece a pensar nisso, comece a trabalhar a sua tonalidade de voz, né, seus gestos, e a gente vai falar um pouco aqui sobre isso também, o que significa os gestos que as pessoas fazem, né, para você sair daqui tarimbadíssimo aí nesse termo de comunicação. Então, a chave para uma boa comunicação é você ter essas dicas em mente, né, que eu te falei agora. Fale mais sobre o que você entende e procure falar menos sobre o que você não entende. Às vezes a gente quer exceder as expectativas e acaba falando coisas que não, depois a gente vai analisar e vai ver que elas não estavam 100% corretas. Então, falar demais também não é bom na segurança. Essa comunicação não é válida. Pode até ser para área de vendas, mas para área de segurança a gente tem, né, como dizia minha avó, até me fugiu aqui da memória, você tem 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Então, observe mais, ouça mais e fale menos. É exatamente isso. E não existe receita de bolo para nenhuma coisa na nossa vida, né? Mas talvez exista para a comunicação, né? Pelo menos um norte, né? A gente usaria um ingrediente para que você memorize, mentalize alguns macetes, né? Para essa comunicação. E aproveitando aí a velha pandemia que está em alta, eu pensei numa sigla chamada Covid. Já ouviu falar disso? Covid? Não tem nada a ver com vírus. Essa sigla eu inventei para você mentalizar 5 objetivos claros aí na comunicação. O C, que é a clareza. Então você tem que ser muito claro na sua comunicação. O O, objetividade, ser simples e objetivo. O V, né, de validação. O que é a validação? Aquilo que você está passando é verdade? Né? Está escrito? Foi aprovado? Então foi validado? Esse é o V. O I, o impacto. Qual é o impacto que essa comunicação vai causar? Você tem que esperar, né, a atitude do receptor ao receber aquela comunicação. Às vezes você vai dar um feedback a um funcionário, né? Conversar com ele sobre o desenvolvimento dele no dia a dia. Então, qual é o impacto que eu vou causar de acordo com o que eu vou falar? Lógico, você não tem que temer as coisas que você vai falar. Você só tem que ter uma estratégia melhor para que ele entenda, né, que aquele feedback que ele está recebendo, seja ele positivo ou negativo, ele sai de lá, né, tranquilo, sabendo, né, que tudo aquilo que você falou foi validado.
O I de impacto a gente falou, e o D do Covid, né? O D é divulgação. Essa comunicação era necessário eu falar para essa pessoa somente? Será que era necessário eu falar em equipe, né? Para que todos entendam a mensagem ao mesmo tempo? Já que se eu falar individualmente eu posso, né, desvirtuar um pouco a mensagem e até um sair entendendo de uma forma, outro sair entendendo de outra. E se você falar no conjunto e tirar todas as dúvidas naquele momento, né, não seria melhor? Existem assuntos que podem ser tratados em equipe e assuntos que têm que ser tratados individualmente. Chamar a atenção de um colaborador, por exemplo, né, nunca deve ser feito, né, na frente dos outros. Né. O elogio pode ser feito na frente dos outros, não tem problema nenhum. Mas chamar a atenção é bom que você chame ele em reservado e converse com ele sobre aquele assunto. Né. E o feedback, que é um instrumento muito usado na empresa, às vezes é usado de maneira errada. As lideranças, quando não são trabalhadas, transformam esse feedback em uma ferramenta que não funciona. Ela só é utilizada na hora de apontar negativamente as coisas ruins. É tanto que alguns líderes mal preparados, quando o funcionário comete algum erro, vou colocar isso no seu feedback, né? Isso é negativo. Então trabalhe essas coisas também. Tudo isso faz parte da comunicação. Então lembra, Covid, clareza, objetividade, validação, impacto e divulgação. Está aqui do lado aqui as siglas para você lembrar sempre disso aí, né? Ingredientes para uma boa comunicação. E a dosagem desses ingredientes é de acordo com o caso, né? Tem ingredientes que você vai usar um pouco mais de clareza, que é necessário, quando o assunto exige que todo mundo saia dali entendendo, não pode sair dali sem entender aquele assunto. Existem assuntos que você vai dosar menos para ver o impacto que vai causar nas pessoas, na equipe, né? Existem assuntos que você tem que ser mais objetivo, e existem assuntos que você pode prolongar mais um pouco. Aqueles assuntos mais leves, por exemplo, né? E aqueles momentos que ficam bons, os funcionários vão sempre lembrar. Né? Você pode estender mais um pouco, usar aquela técnica de estratégia de comunicação. E algumas dicas para a sua comunicação, né? A sua postura corporal, a sua maneira de se comunicar. Né? Manter uma posição do corpo ereto, né? Passa uma segurança. Né? Você tem o dorso, né, normal, equilibrado, os braços naturalmente ao lado do corpo, né, gesticulando quando necessário, dentro daquilo que a informação pede. Manter o seu queixo na horizontal ao falar com a pessoa. Eu estou falando com você agora, vou manter meu queixo na horizontal, olhar nos seus olhos. Dizem que olhar nos olhos é muito importante, né? E tem até uma técnica que particularmente eu não uso, mas que falam muito que funciona, né? Que você deve olhar fixamente nos olhos 7 segundos e piscar. Vai ficar difícil você contar 7 segundos e ficar piscando. Você pode, né, se distrair. Mas dizem que funciona. Eu não testei ainda, mas se você quiser testar, é uma boa. Gesticular de forma inteligente, né? Não apontar o dedo para a pessoa, né? Apontar o dedo jamais. Isso significa a mente humana, quando você aponta o dedo, ela responde instantaneamente como um ato agressivo. Por mais que não seja, mas a mente já dá aquela travadinha. Então, naquele momento, você tem que ter muito cuidado. Você colocar os dedos dessa forma assim, significa que você está, né, seguro ao que você está falando. E algumas dicas assim, envolva todos com o olhar, né? Olhe fixamente para a pessoa, né? Você vai sentir a receptividade, se ela está entendendo aquele assunto ou não. Joey Navarro, ex-agente do FBI, escritor americano, nascido em Cuba, também orador, escreveu um livro bem interessante, chamado What Everybody is Saying, o que o corpo está falando. É interessante, nessa convivência toda dele no FBI, alguns estudos realizados demonstram que tem sentido. Todas as gesticulações, olhos, mãos, pés, que as pessoas fazem, diz alguma coisa que está se passando dentro da sua mente. Por exemplo, as nossas mãos, né? O movimento das mãos fala muito sobre nós. Gesticular facilita a persuasão, né? Quando você está falando. Esconder as mãos já é aí um ato negativo. Se você está lá falando com a pessoa, ela está ali com a mão dentro do bolso, né? Está procurando esconder as mãos, demonstra que aquela pessoa não está atenta ao que você está falando e está querendo fugir, né, daquela comunicação, daquele assunto, não está receptiva. Tocar na ponta dos dedos significa que você está confiante, né, quando você vai conversar com a pessoa. Polegares aparentes, né, polegares aparentes, ok. Polegares escondidos significa uma tensão, uma desconfiança. Né? São coisas, né, pequenos detalhes que vai levar você
a entender a linguagem corporal, né, que aquela pessoa está falando. Às vezes ela está falando palavras para você, mas o corpo dela está falando outra coisa para você. Por exemplo, o aperto de mão. Se você aperta a mão da pessoa com firmeza, lógico, com firmeza, mas com cuidado, né? Com firmeza, significa que você está dominando ali, está envolvido com o assunto, está querendo, né, passar confiança para a pessoa. Já se você não aperta, né, com firmeza, significa que você está inseguro, né? Isso aí pode ser ruim, né? Cruzar os braços significa uma proteção emocional. A pessoa que está conversando com você, ela está procurando se proteger, né? Se resguardar de alguma forma. Abaixar a cabeça, aquela pessoa está sob domínio, né? Mas muito cuidado. Às vezes a gente, como de segurança, sabe que houve muitos casos da pessoa baixar a cabeça ali, não como o ato de estar dominado, mas sim como uma necessidade de passar a mensagem para você que está dominado, para esperar o momento de agir de outra forma, né? Isso aí é muito preciso. Geralmente quando a pessoa está feliz, os braços levantados, significam muito isso na mensagem corporal, né? Os braços parados ao lado do corpo é uma tentativa de ser menos detectado. Quando a pessoa está com o braço muito parado aqui ao lado do corpo, conversando com você, ela está tentando esconder algo na personalidade ou naquela fala que ela está conversando com você. Os braços têm que estar naturalmente gesticulando ou relaxados, com o dorso ereto, quando você está conversando assim com o queixo, né? Em direção ao receptor. Isso aí é a posição correta. Mas quando você está tenso aqui parado, significa que algo está errado, né? Mão nos quadris já significa autoridade, né? A mulher sabe bem disso, né? Braços atrás do corpo, né? Braços atrás do corpo significa autoridade, né? Você vê muito aí os diplomatas, né? Os militares, né? Quando vão falar em público, eles sempre colocam o braço atrás do corpo. Isso demonstra uma certa confiança e autoridade. O movimento dos pés, por exemplo, né? Os pés e pernas falam muito sobre nós também, né? Principalmente na entrevista de emprego, quando você vai fazer lá aquela entrevista, se você está balançando o pé para um lado e para o outro, o entrevistador vai sentir que você está inseguro. Se você aponta o seu pé, você sabe que o seu pé aponta para o lado que você está com interesse naquele momento. Por exemplo, quando o chefe te chama lá na sala, que vai te dar aquela chamada, né? Você está ali na frente do chefe na mesa conversando. Se você olhar para o seu pé vai estar apontando para a porta. E se ele identificar isso, se ele estiver assistindo esse vídeo, ele vai com certeza falar: você está querendo ir embora, né? Não fuja da responsabilidade. Então você vê que o nosso corpo realmente fala, né? E os pés para cima, o calcanhar, né? Levantado, significa que você está com entusiasmo naquele momento, né? E os pés ancorados na cadeira, aqueles entrelaçados, principalmente na hora que vai fazer teste, prova, avaliação, significa ali que você está nervoso. Olha que interessante, né? Então o nosso corpo realmente ele fala com a gente. Os olhos dizem que eles são a janela da alma, né? Os nossos olhos falam também. Então aquele olhar firme significa que você está sendo verdadeiro naquele momento, né? Aquele olhar para cima e para a direita significa, segundo o Joey Navarro, desonestidade, né? Mentira, aquela pessoa está mentindo. Se você fizer uma pergunta incisiva, se a pessoa, né, olhar para cima e olhar para a direita, pode ser que ela esteja mentindo naquele momento, né? Lembrando que uma observação importantíssima: aquele que é destro, é isso que a gente está falando, aquele que é canhoto já muda o lado. Olha que interessante, né? Então até isso eles investigam. Eu, por exemplo, eu sou canhoto. Então, se olhar para cá, para a esquerda, é o meu caso. Mas enfim, relembrando, se você olhar para cima e para a direita, pode significar que você esteja mentindo, né? Por quê? Porque o lado direito é o lado do cérebro que controla a criatividade e a imaginação. Então, quando a pessoa está mentindo, ela procura um subterfúgio, né? uma saída, né? Para justificar aquilo que ela não quer que você saiba, ou que ela quer negar a você naquele momento. Olhar para a esquerda, né? Se eu olhar para a esquerda, significa que eu estou remetendo alguma imagem na minha mente, né? É o lado do cérebro que fica registrado lá, todas as imagens, né? O pensamento. Ele é o lado onde tem a memória do passado, né? O lado esquerdo do cérebro. Olhar através dos cílios, né? Significa assim que você está nervoso, tímido, né?
olhar através dos cílios, revirar os olhos, logicamente, isso aí todo mundo sabe que significa irritação, né? Aquele negócio, ai que saco. Erguer uma das sobrancelhas, né? Confusão. Não sei nem fazer isso, deixa eu tentar. Erguer uma das sobrancelhas significa que você está confuso, surpreso ou está em dúvida sobre aquele assunto. Né? Pupilas dilatadas, interessante. Né? As pupilas dilatadas significa que você está atraído por aquela comunicação. Que você está, né, bem receptivo. Né? Que você contou tudo com veracidade. Que você, né, está receptivo àquela comunicação e o que você falou é verdade. Piscar demais em que você está nervoso, ansioso, querendo se evadir daquele local, né? Querendo evadir da conversa. O normal, quando você mantém uma comunicação com a pessoa, segundo estudos realizados, é você piscar 25 vezes. Lembra daquele detalhe que a gente falou no início? Você conversando com a pessoa, 7 segundos aquele olhar fixo, uma piscada. Então, faz parte dessas dicas aí também. E depois de todas essas dicas aí, você pode começar a praticar em casa com você mesmo, com outras pessoas, né? Sua família. E no seu trabalho passar a observar melhor as pessoas e melhorar a sua comunicação. Mas é muito importante que você pegue a síntese, a ideia principal, né? Que é você saber se comunicar, saber passar a mensagem fidedigna. Quem aqui não já brincou daquela brincadeira que faz aquela fila de pessoas e passa uma mensagem no início e lá no final a mensagem chega engraçadíssima, né? Não tem nada a ver com aquela mensagem que foi passada no início. E se você gostou do nosso vídeo de hoje, não esquece, hein? Curte, se inscreve, compartilha com os amigos e fortalece um pouco mais ainda aí o nosso canal, que vai estar sempre aqui criando conteúdos, né, com todo carinho para todos vocês aí da área de segurança. E a gente procura falar uma linguagem aqui que se adeque a todos, né? A gente sabe que segurança é uma área muito específica, mas a gente procura sempre assuntos que tenham, né, despertem o interesse de todos. Principalmente que te ajude no seu profissionalismo, não só no seu trabalho, como na sua casa também. Isso é muito importante, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenham uma excelente semana mais uma vez aí. E agradecer e desejar a vocês muita paz, muita saúde. Lembrar aí que estamos, né, num momento de crise, mas que é importantíssimo que você esteja aí bem junto à sua família, que você curta conteúdos interessantes, né, como o nosso, logicamente, vou fazer aqui meu marketing, né? Mas procure fugir um pouco, né, das notícias ruins, das TVs abertas aí que só passam coisas que não vão somar nada para você, e engrandeça aí o seu profissionalismo, procure fazer desse momento, desse limão aí, uma limonada aí muito boa para você. Boa semana a todos, e esse é o canal Vamos Falar de Segurança, até mais.